Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível. Sim, um Passando de Nível. E vocês pediram pra caramba, que é quando a gente fala de desenvolvimento de jogo, né? Então, assim, cara, a gente já conversou lá com o Alexandre, que é o roteirista, né, do jogo dele, trouxe o ponto de vista dele. Agradeço muito o feedback de vocês e por causa desse feedback, a gente trouxe aqui outro desenvolvedor. E é desenvolvedor mesmo. Esse é o cara que pega na programação, faz o design e também tem uma equipe com ele, né? Que estou aqui então com o Gessé, dono do jogo Astral Adventure. E aí, Gessé, beleza? E beleza. Boa noite ou bom dia pro pessoal aí, que dependendo do horário que você estiver assistindo. É um prazer a oportunidade de estar aqui participando e colaborar aqui com o que eu puder, com um pouco que eu tiver de entendimento, tá? Se não for uma incômodo, eu já posso introduzir a minha função dentro dessa equipe que a gente se juntou. Esse jogo, ele começou inicialmente com uma ideia na faculdade. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. É uma faculdade que tem assim mais um panorama geral na parte de programação de sistemas, mas eu acabei não me voltando para essa área depois de finalizar o curso. Mas eu tinha muito interesse sempre na área de jogos. Eu levei essa ideia lá para dentro do curso para tentar aplicá-la como TCC, e acabou sendo realmente o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, meu e do meu irmão, inclusive, que estava fazendo o mesmo curso. Nós dois juntos, né, ele voltado mais para a parte de programação, tínhamos essa ideia de desenvolver pelo menos o primeiro jogo, né? A gente sempre teve a paixão por essa área, mas nunca tivemos nenhum trabalho assim de grande relevância nessa área de jogos. Apesar de eu ter colaborado com alguns fangames, tipo Super Mario Unimaker, que hoje é Unistudio, é um fangame aí que ele meio que clona o Mario Maker, só que tem algumas funcionalidades e designs próprios e tal. Eu tinha alguma experiência com isso e eu sempre voltado mais para a parte de arte. Então, a parte de arte, programação, né, principalmente pixel art, na parte de pixel art, animação, essa é a área que eu mais tinha afinidade, né? Então, acabei me voltando bastante para essa área. E também para a área de game design, que é a parte que você lida com as regras do jogo, com o funcionamento dele, o plano geral do jogo mesmo, né? A base dele. A história também pode estar envolvida nisso, né? Que muitas vezes a história tem relação com a própria mecânica do jogo, o gameplay e etc. E meu irmão foi se voltando mais, se especializando mais, inclusive trabalha hoje na parte de programação de jogos. Então eu fui pulando de área em área, né? Eu não tinha um foco único, né? De profissão, mas eu acabei trabalhando paralelamente com edição de vídeo. Você vê que não é tão dentro da área de jogos, né, mas era um hobby que eu tinha. E meu irmão, ele se firmou na parte de programação de jogos e já começou a trabalhar, inclusive, aqui em São José dos Campos, né, como programador de jogos. A gente, passando os anos, né, estou resumindo bastante, a gente resolveu finalmente voltar com o desenvolvimento do jogo. O protótipo que a gente tinha feito há muitos anos atrás, né, no final da faculdade, foi a base para a gente continuar criando o jogo. E o que era a ideia do jogo? Era uma ideia simples inicialmente. Muito no jogo de... Você já ouviu falar daqueles... Não sei se você já teve um desse na infância. Aqueles minigames 99 em 1. Tinha um joguinho Tinha um joguinho da Fórmula 1 que você basicamente ficava desviando dos carros para conseguir sobreviver o máximo tempo possível. Os Brick Games. Os Brick Games. Isso. Eu me inspirei nesse, por quê? Qual que é a razão? Eu estava simplesmente num horário ali de intervalo da faculdade e estava meio entediado. Mas eu queria um jogo que fosse rápido, porque é um intervalo bem curto e não tinha, tipo, algo que eu imaginasse. Eu imaginei exatamente um jogo como esse da Fórmula 1, né, do carrinho ali desviando as coisas, só que, tipo, um pouco mais bem desenvolvido, né, atualizado, né, para os tempos de hoje e tal, com um pouco mais de recurso. Só que eu não encontrei na Play Store, né, eu usando Android. Então, quis fazer com essa base da ideia do Astral Adventure. Boa. E foi daí que a gente fez o TCC, e daí a gente seguiu com
com a ideia de desenvolver o jogo em si, quando a gente retornou com o desenvolvimento a sério mesmo. Isso foi no ano passado, final do ano passado. Então, ele atualmente tem um conceito de um jogo de nave, que ele é semelhante a um jogo de nave, porque tem esse movimento automático para cima, né? Igual do jogo da Fórmula 1. Mas um jogo de nave, diferentemente dos jogos de naves padrão, né? Que você vai atirando e vai destruindo as hordas de inimigos que vão vindo, ele tem um foco maior em desviar de obstáculos e sobreviver com isso. Mas ele mescla também o gênero de jogos de nave, os shmups também, né? Os shoot'em ups que vai atirando e vai subindo. Tem a possibilidade de atirar dentro do jogo também. Você vai pegando power-ups e ganha a capacidade de atirar para cima, atirar para os lados, etc. Mas ele tem muito forte esses elementos de cenário. Eu classifico ele como uma mistura de jogos de plataforma com jogos de nave. Então, ele tem muitos elementos de jogos de plataforma, por exemplo, ficar coletando moedas, desviar de obstáculos, pegar boosts, por exemplo, entrar em passagens secretas, mas misturado com jogo de nave. Você vê, uma mistura um tantinho diferente, assim. Mas essa era a ideia mesmo, você pegar uma coisa que já existe, coisas que já existiam e misturarem para criar algo novo, né? Criar uma gameplay um pouquinho mais diferente, só que também acessível para o público casual. E essa é a ideia do Astral Adventure no geral. Eu e meu irmão voltamos com o desenvolvimento ano passado, mas então a gente, com amizades online e conversando com o pessoal, a gente conseguiu colocar mais 2 membros na equipe, que eles também estavam interessados na proposta do jogo, e juntos investir o seu tempo nele, né, no projeto, para poder a gente conseguir lançar, que foi um cara para música, um cara que é muito bom na música, o Zero, inclusive, se ele estiver ouvindo aí, um abraço, e também o Primo, que é mais um artista aí para me dar um reforço nessa parte de arte, né, que arte vai ter bastante pixel art para fazer. Então, atualmente temos uma equipe de 4 desenvolvedores ativos, tem mais um lá que ele não está tão ativo ainda no momento, então são 4 ativos nesse momento, tá? A equipe. E basicamente é isso. Eu como game designer, né, animador e artista, o meu irmão Israel como programador, o Vitor, né, que é o nick dele é o Zero, na música e nos sons, nos efeitos sonoros também, e o Primo, Gabriel Primo, na arte e animações também, como reforço. Antes da gente continuar, quais são as redes sociais, contatos aí do Astral Adventure? Então, temos aí a gente criou todas as redes sociais principais, vamos dizer, Instagram, YouTube, o X, né, que era o Twitter, e o Facebook. Temos aí, então, o Instagram do Astral Adventure, que é Astral ADV Game. Temos o YouTube, que é o mesmo @ Astral ADV Game. Na verdade, está meio que unificado. É a Astral ADV Game para todas as redes sociais, tá? YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, tá? Eu recomendo seguir mais o Instagram e o YouTube, a gente vai estar mais focado nessas aí, as outras ali já estão mais para ficar com o nome já registrado, mas é @AstralADVGame. Antes da gente continuar, peço que vocês nos sigam também, @multiverso.dageek, ativos aí, tem bastante podcast rolando, X-Men 97, os cortes do qualquer coisa tá rolando também, então a gente tá bem ativo nas redes sociais. Então segue a gente aí, que pra você não perder nada. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, @nerdkit no Instagram e no YouTube, canal 100% focado em RPG. Então, agora sim, vamos continuar com a nossa boa conversa aqui dos games. Uma coisa que eu gostei, né? Sim, eu testei o jogo, né? Você sabe. Testei o jogo 2 vezes, participou de 2 eventos juntos. Então, nos 2 eventos eu experimentei o jogo. E o que eu achei legal, cara, na gameplay dele, é que, tipo assim, quando você tá jogando o shmup, você vai lá, atira, desvia das coisas, que não sei o quê. Mas quando você pega um item, você não tem o desafio de
ir buscar. Ou o item vai ficar parado no lugar da tela, que fica fácil para você pegar, ou o item vai caindo, basta que você vire sua nave, o seu avião, para poder pegar esse item. Já o astral não, o astral tem alguns itens lá, ou upgrades que ficam numa caixinha, você tem que ir lá, destruir e ir lá pegar. E às vezes tem um obstáculo que você tem que passar, você tem que voltar e continuar, ou para você conseguir pegar esse item. Isso eu achei muito massa, cara, muito diferente. Dá uma dificuldade pro jogo, mas eu achei isso muito legal, cara. Sim, essa é a ideia mesmo. A proposta dele ter algumas inovações nessa parte de shmup mesclada com a plataforma em si. Os power-ups, eles têm todos, eles são pensados assim para interagir bem com o level design, né? Ainda estão desenvolvendo esses power-ups, esses puzzles, né? Que esse exemplo que você deu aí de um power-up que faz a tela parar e você tem que passar por um caminho alternativo, que tem como se fosse um caminho secundário para você coletar mais moedas. É uma ideia que vem de plataforma, né? Misturada com shmup. Apesar dele ter uma dificuldadezinha mais elevada na demo, aquela demo ali são algumas fases que elas, vamos assim dizer, elas são meio avançadas, né? O jogo final que a gente planeja lançar, né? O jogo finalizado para mobile, que é a primeira versão que a gente vai lançar no mobile, ele vai ter fases mais acessíveis no início para o público casual. A gente quer deixar isso bem acessível para o público casual. É uma proposta nova, né? Para interessar o pessoal que já é do meio de jogos de nave, indies e tal, pixel art. Então tem uma proposta diferente, mas ao mesmo tempo ser acessível para a galera que não é muito assim de ficar pesquisando sobre jogos e tá muito por dentro do nome, vamos dizer, tá muito por dentro do cenário, do gênero de shmups, etc. É um pessoal mais casual que vê o joguinho ali bonitinho, vou testar e consegue se divertir também, principalmente no início, né? Aí ele vai tendo essa dificuldade crescente, progredindo no jogo, né? A gente planeja um modo aventura e que a pessoa vai passando de fases e a dificuldade vai aumentando. Então o público casual já vai conseguir se divertir, mas para conseguir avançar e finalizar esse modo história, né? Inicialmente esse modo aventura, ele vai ter que dar uma dedicada a mais. E aqueles que já são hardcore, vamos assim dizer, já vão ter a diversão garantida ali também, né? Principalmente mais pro final do jogo, ali onde ele vai ficar bem mais desafiador. Entendi. E esse personagem tem algum background, não? Tem alguma historinha por trás ou vocês ainda vão criar? Sim, tem uma base dessa história. Foi criado, eu desenvolvi uma basezinha bem superficial por enquanto da história, mas ela já existe. Ele é um ser feito de, vamos dizer, da mesma matéria das estrelas. Ele foi criado em laboratório por seres mais evoluídos do que ele. Eram laboratórios que estavam firmados onde seria a primeira fase ali, onde é o lugar que vocês testaram a demo lá no evento presencial, né? O pessoal que foi lá presencialmente testar, eram cidades construídas em asteroides. Então ali tinham laboratórios onde eles estavam criando vários seres dessa matéria estelar, criados especificamente para combater uma entidade, uma forma de vida que ele se comporta como um câncer, né? Ele se multiplica infinitamente sem se importar com as consequências e por aí vai. Ele age como uma célula de câncer, só que em escala global, em escala astral, no caso, né? Celestial. Então, essas entidades, elas destroem estrelas, destruindo a estrela, eles consomem ela para poder conseguir mais energia, mas isso, por consequência, tira a vida de todos os planetas que estavam orbitando a estrela. Então, já estavam causando um problema enorme na galáxia. Então, esses seres foram criando esses seres em laboratório. Inclusive, o protagonista, o Plínio, né, que foi criado em laboratório para especificamente combater essas entidades, né, que parecem árvores negras com tentáculos, assim, que elas vão absorvendo. O design dos inimigos ainda vai dar uma reformulada ali, mas enfim, essa é a ideia base. Eu vou dar um spoilerzinho, só que vai ser a cutscene inicial, então eu não vejo problema. No início do jogo, a gente planeja já colocar uma animação explicando já o nascimento do Plínio. Ele vai quebrar a cápsula dele, né, de onde ele nasce. Essa cápsula que você citou aí agora há pouco,
onde você quebra e tem que ficar pegando as coisinhas para conseguir ganhar vida, aquilo ali é a cápsula de essências. Então, no jogo, na gameplay, aquilo ali é uma cápsula de vida. Você quebra aquilo e aí vai coletando as essências que se espalham assim. Quanto mais essências você coleta, mais vida você ganha. Essas essências são o que são feitos esses seres. Então, o Plion, ele nasceu de uma cápsula dessa. Essas cápsulas como se fossem ovos, né? Então, ele nasce, mas está tudo destruído ali no laboratório. Praticamente não tem nenhum outro ser desse vivo. Eles são seres de plasma, vamos assim dizer. Esse plasma das estrelas. Então, só que eles são extremamente inteligentes, né? E ele, no caso, ele acorda nessa cápsula, quebrada, né? Ele quebra a cápsula, sai, tá no laboratório todo vazio. E aí ele sai desse laboratório e ele dá de cara com esse primeiro bioma que vocês veem na demo, né? Que é Asteroid City, onde ele nasceu, só que tá tudo destruído. Se for ver o cenário, é todo quebrado, os canos quebrados lá, porque houve um ataque massivo das entidades lá para poder... São os parasitas celestiais nessas entidades, os nomes deles por enquanto, para poder impedir o nascimento deles, porque eles são extremamente inteligentes também, só que eles são movidos puramente por intelecto, né? Eles não têm a parte moral, uma boa emoção, né, de seres como o Plion, como outros seres da luz ali naquele universo. Eles são puramente intelectuais, eles detectaram aquilo como uma ameaça e foram destruindo tudo ali, os laboratórios, as cidades do asteroide, tudo. Só que acabou saindo ele vivo, né? A maioria ali foi destruído, um monte de cápsula ali quebrando, outras nem nasceram, né? Essas cápsulas que você quebra para ganhar vida são cápsulas de outros que iam nascer, que não nasceram. Então, entre aspas, é um canibalismo, ele recuperando vida ali. Mas, inclusive, esse é o motivo das essências, elas são atraídas automaticamente para o personagem principal quando você pega. Porque, basicamente, é do que ele é feito, né? Essas essências é do que ele é feito. Então, elas vão se juntando a ele. E aí ele começa a jornada dele em busca de respostas, né, do que estava acontecendo, porque ele nasceu e tal. Eu já acabei dando um pouquinho de spoiler aqui, mas é mais para você ter um contexto geral da história, tá? Pelo menos eu guardei aí, tipo, o desfecho, o final da história para quando lançar o jogo de fato. Mais ou menos essa é a lore aí, resumidinho, tá? Da hora, tá? Já tá completo, pô. Não tá faltando nada, não. E por que vocês decidiram desenvolver para mobile? Não para, sei lá, por exemplo, o pessoal normalmente, assim, que eu conheço, opta por ir para Greenlight da Steam e tal. Mas por que vocês optaram por ir para mobile? Então, essa decisão de ir para o mobile é mais uma decisão inicial para essa primeira versão do jogo. É uma estratégia que a gente está usando para conseguir um pouco de popularidade, de acesso, assim, de que as pessoas conheçam a franquia, para apresentar a franquia pela primeira vez. E a gente vai usar o público massivo e casual dos celulares, dos smartphones e tablets, etc., para apresentar a franquia para esse pessoal. Como é uma gameplay que é muito fácil, não vou dizer, não é que é fácil, é que ela é bem adaptável, né, para essas telas verticais dos smartphones, né? O shmup, ele aproveita muito bem, é um gênero que aproveita muito bem telas verticais, porque você vê bastante à frente da fase, né, antes de você ter que esquivar ou não. Então, inicialmente, a gente decidiu por ter essa primeira versão, mas sim, futuramente, teremos uma versão mais aprimorada, com mais conteúdo, né, se tudo der certo, né, dependendo do feedback, do retorno do jogo, né, da comunidade, se conseguir se firmar, né, como uma franquia, que esse é o objetivo, teremos então uma versão aumentada, com mais conteúdo, adaptada para o PC e consoles, né? Então daí viria assim uma versão de Steam mais para frente. Isso é semelhante a uma estratégia que foi utilizada pela própria Aquiles, né? Não sei se você conhece a Aquiles, que desenvolveu aí o sucessor espiritual do Top Gear, o Horizon Chase. Sim. Eles usaram basicamente a mesma estratégia, né? Eles começaram no mobile também, e só depois vão fazer a versão Turbo, né? Horizon Chase Turbo, para PCs e para consoles, né? Então, eles conseguiram aí uma base de fãs, uma comunidade antes disso. Então, isso meio que é parte da nossa estratégia também. A gente vai seguir meio que nessa linha. Por isso que primeiro no mobile, né? Depois nos PCs e consoles. E tem alguma diferença na linha de comando de mobile para PC?
Tipo, no Como desenvolvimento do jogo? Ou é a assim, mesma linha? assim, essas engines, né, como Unity, como Unreal, elas já fazem uma boa parte do trabalho, né, de adaptar o Ah, jogo para console, mas a gente tem que fazer toda, na verdade, eles fazem só o bruto ali de build, né? Ele builda um jogo que funciona no Android, builda uma versão que funciona no PC, mas a gente tem que fazer todos os ajustes finos manualmente. Então, é bastante trabalho para fazer a versão. É quase outro jogo, né? Apesar de a gente vai reaproveitar muita coisa, mas é quase fazer outro jogo. Então, a gente tem que refazer os controles, porque é um controle diferente, né? Não vai usar touch screen, né? Na maioria das vezes, na versão de PC, por exemplo. Então, tem que adaptar a interface, né? A gente planeja adaptar até mesmo o level design, que ele vai ficar mais ampliado nas versões de PC e console, no caso do nosso jogo, né? O Horizon Chase, ele basicamente usou o mesmo ali, tipo, como era um uhum. jogo horizontal, né? O jogado horizontalmente no PC, desculpa, no mobile. Então ele foi para o PC já com o gameplay horizontal mesmo, né? Teve só o trabalho de refazer os controles, interfaces e adicionar conteúdo e tudo mais. Aí no caso do nosso, se tudo der certo, a gente vai ampliar ainda mais o level design dele, para aproveitar bastante a tela dos computadores dos consoles, né, que geralmente estão na horizontal. Então é bem trabalhoso fazer outra versão, é quase outro jogo, vamos assim dizer. Mas Entendi. uma parte é Ah, reaproveitar. entendi. Ainda bem que a Engine faz tudo, então. Pelo menos a maior parte, senão. A engine dá a base pra gente, né? Eles têm toda a física já programada, tem bastante coisa já. Hoje em dia, sem uma engine, cara, você ficar anos e anos gastando tempo, recursos só para desenvolver uma engine do zero. E tem gente que faz isso ainda hoje em dia, tipo, para conseguir resultados muito específicos, por exemplo, né, efeitos gráficos e tal. Mas isso aí, ou são desenvolvedores indie com uma paixão estrondosa que gastam anos e anos da vida só para conseguir fazer indie para depois fazer um jogo, ou são empresas assim multimilionárias, bilionárias que têm recursos para desenvolver engine própria e manter, né? Que você tem que ficar atualizando ela para ela não ficar defasada diante do mercado. Por exemplo, o Capcom tem a R-Engine, que é usada em Resident Evil, que é usada em Street Fighter. Temos a Epic com a Unreal, né, que era proprietária antes, depois agora virou uma engine de mercado, né, uma engine para todo mundo usar, né, com esses planos de contrato. A Unity também sempre foi assim, uma engine para... Mas outras empresas têm suas próprias engines, né, só que a maioria dos indies, esmagadora dos indies, eles vão utilizar engines terceiras, né? Engines de terceiros, que é o caso que eu dei de exemplo, Unity e Unreal. Porque é muito mais viável do que você desenvolver sua engine do zero, né? Ah, com certeza. Beleza. E qual a próxima plataforma? É PC mesmo que vocês pretendem, caso dê tudo certo no mobile, ou vocês estão querendo levar para console? Se for possível, primeiro a gente vai fazendo no mobile, né? Android e iOS, se possível também. PCs e consoles simultaneamente, se for possível. Que depende, né? A gente está num cenário aí muito embrionário do mercado nacional de desenvolvimento de jogos, né? Então, ainda estamos estudando como isso vai acontecer, mas se for tudo como a gente planeja, a gente conseguiria lançar simultaneamente para PCs e para consoles, né? Principalmente para Nintendo, né? Para consoles da Nintendo que tem um apelo um pouco maior para essa parte de retrô e tal. Você acha que, por exemplo, eu sempre ouço que a Microsoft dá um apoio muito grande para desenvolvedor independente e tal, assim como a Nintendo faz também. Você cogitaria fazer para a Microsoft também, para o Xbox? Assim, dependendo do caso, a gente estaria aberto a esses tipos de, vamos dizer, existem contratos, né? Por exemplo, o que a própria Aquiles fez antigamente, antes de ser comprada pela Epic, agora recentemente, eles fizeram um contrato, por exemplo, com a Apple, né? Eles lançaram o Horizon, eu sempre troco o nome, Horizon Chase, se não me engano, é o sucessor do Top Gear, Horizon Chase 2. Eles lançaram exclusivamente para as plataformas da Apple, né? O Apple Arcade. E através de um contrato lá, que eles ganhavam recurso e tal. E sim, existe essa possibilidade ainda mais para viabilizar o desenvolvimento do jogo, né? Porque, mais uma vez, nós somos desenvolvedores indie, mas assim, o indie é indiezão mesmo, né? Com
usando recursos próprios, não tem nenhuma empresa ou investidor, por enquanto, que está investindo e tomando decisões junto com a equipe. Né? A gente vai estar aberto a esse tipo de oportunidade, sim, com certeza, ainda mais na realidade de Brasil, né, que a gente precisa de todo o apoio possível. Mas, assim, não é algo obrigatório para a gente agora, porque com ou sem patrocínio, a gente planeja concluir o desenvolvimento do Astral Adventure, pelo menos no mobile. Se, por exemplo, se chegar mais recursos, serão muito bem-vindos, né? Dependendo do contrato, se não tirar muita liberdade criativa da equipe ou prender a gente muito tempo numa plataforma que seria prejudicial para a franquia no geral, a gente aceitaria e conseguiria fazer uma parceria bacana para poder ganhar mais recursos e aumentar o escopo do jogo, né? Porque aí a gente consegue alocar mais tempo para o desenvolvimento do jogo. No momento, o jogo ele está sendo desenvolvido meio que no tempo livre da maioria dos desenvolvedores da equipe. Então, assim, cada um tem os seus trabalhos, assim, mas vai desenvolvendo no tempo livre, ou vai colocando mais tijolinhos ali no jogo, né? Cada um na sua área ali. Eu até pedi demissão do meu emprego. Eu era editor de vídeo numa empresa de marketing aqui em São José, para conseguir me dedicar mais ao desenvolvimento do jogo. E aí consegui dar uma acelerada, desenvolvi mais artes, animações. O que você viu na demo lá foi porque eu já estava um pouco mais livre, consegui terminar a tempo para os eventos, certos menus e tal, consegui desenvolver correndo, assim, antes do evento começar. Eu consigo dedicar e fazer o jogo andar mais um pouco, sabe? Para ele não ficar caindo na lentidão ou acabar sendo engavetado uma segunda vez. Eu acabei fazendo esse sacrifício. Agora eu estou fazendo alguns freelas, né? Alguns trabalhos, por exemplo, estou fazendo um trabalho de animação para jogos, um trabalho terceirizado. Então, estou fazendo a distância, né, da minha casa para o pessoal lá, para conseguir alguns trocados para ir me mantendo e eu continuar desenvolvendo o jogo. E aí o meu irmão, ele trabalha presencialmente, né, formalmente na área. Eu considero o tamanho da empresa que ele trabalha meio que indie também, é uma empresa de São José, mas ele meio que trabalha nos dois, né? Ele é parte da nossa equipe, mas ele também trabalha formalmente lá. E ele é mais no tempo livre que ele consegue programar, né, o Israel, que ele consegue programar um jogo. Mas existem muitos outros formatos. Por exemplo, de indie, diversas formas de trabalhar. Por exemplo, tem um pessoal que já está com mais gente, que já está com mais recurso, e eles conseguem formalizar um salário mensal já, né? A gente está investindo o nosso tempo e vendo as formas que a gente vai conseguir arranjar recursos. Mas tem pessoas que já têm um pouco mais de recursos, oferecem esses valores mensais, outros já têm ainda mais recursos, já criam empresas, né? Já tem contratos ali, CLT e tal, e vai crescendo. No Brasil, não tem tanta empresa assim, né? Mas tem uma quantidade razoável ali de empresas de jogos, né? Em São Paulo, no Sul, né? No Nordeste também, né? Tem uma lá que fez até um trabalho para a Sony, né? No jogo AAA deles lá. Então, assim, existem diversas formas de trabalho. A gente está meio que começando, bem no começozinho, né? Com os poucos recursos próprios ali e tal. Mas a gente vê um grande potencial nisso. Porque a demanda, ela sempre está crescendo, né? Tem cada vez mais pessoas com acesso a plataformas que têm jogos, né? Não só consoles, mas celulares, principalmente. A maior quantidade de jogadores, por mais que o pessoal não goste de assumir, está nos celulares, né? Não é porque o pessoal prefere jogar no celular, mas é porque é o mais acessível para famílias de baixa renda, etc. Então, baixa grátis, né, cara? Baixa grátis, tem muito jogo grátis. Então, assim, a quantidade ali é gigantesca e é um dos motivos, né? Apesar de ter gente achar que tá saturado, mas esse é um dos motivos da gente estar começando o jogo pelo mobile, tá? Não sei se eu desviei muito do assunto, mas eu acho que eu respondi essa pergunta. Seu jogo vai ter, assim, os níveis conforme as pessoas vão passando as dificuldades? Ou vocês pretendem colocar ali algum tipo de microtransação dentro do jogo? Sei lá, para uma skin nova, algum personagem novo? Ou vai ser só vai jogar e vai passando? Como a gente planeja, né? Se tudo der certo, ser um jogo de formato free to play, então a pessoa vai baixar de graça, que é onde
que o objetivo dele, né, é apresentar a franquia para massa e que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a ele, a gente vai tentar fazer ele free to play. Então a gente não vai ganhar com a pessoa adquirindo o jogo por enquanto, né? Na versão de Steam já é diferente, né? Ela é mais robusta e tal, a gente já vai fazer aquele formato mais tradicional, o pessoal compra e tal. Ah, tá. Primeiramente, a versão mobile ela vai ser grátis. Então a gente planeja monetizar através do que você falou mesmo, né? De skins e cosméticos, né? Sem fazer aquelas tramóias, né? Aquela picaretagem que muita empresa está fazendo hoje de fazer o pay to win, que é diferente, né? Ele é um jogo de graça, mas para você ganhar e avançar nele, você vai ter que gastar dinheiro, senão você não consegue passar, porque o jogo fica muito difícil e tal, você tem que comprar poder e tal. Não, a gente não vai fazer de jeito nenhum, porque a gente tem o objetivo de criar uma franquia de jogos brasileira mesmo, né? Uma franquia indie, mas uma franquia brasileira. Assim como existem tantas outras, né? O próprio Horizon Chase também é uma agora. E se a gente fizesse, por exemplo, esse pay to win de início, já ia queimar completamente a imagem da franquia, dos desenvolvedores e tudo mais. E a gente que é gamer mesmo, que a gente joga e tal, a gente consome de verdade, né? E não é só um empresário ali engravatado por trás querendo lucrar infinitamente, nem consegue se colocar no lugar de um jogador, ele não tem remorso nenhum em encher de microtransações, porque ele só vê o dinheiro entrando na conta dele. Mas a gente que joga, a gente quer ter uma experiência bacana, né? Então o pessoal que tem essa empatia, né? Uhum. Eles vão fugir de todas as maneiras de microtransações negativas. Seriam essas pay to win, né? Que você é obrigado a pagar para conseguir avançar. E outras microtransações abusivas também, que existem diversos tipos hoje. Então a gente vai focar mais nas compras de itens cosméticos, né? Estão skins e etc. Né? Coisas que não vão interferir na gameplay, na diversão do cara. Se o cara quiser só jogar e se divertir, ele vai poder fazer isso. Essa é a Ah, tá ideia. bom. Então, agora quem tá ouvindo aí, vocês estão ouvindo do próprio designer do jogo, do dono, que não vai ser pay to win, hein? Então tá aí Isso marcado. aí. Então é mais um motivo para vocês aí apoiarem quando o jogo sair na Play Store, para vocês baixarem, jogarem, para apoiar o desenvolvedor, porque, né, além do jogo ser divertido pra caramba, porque eu já joguei, não vai ser pay to win. Então isso é uma grande notícia aí. Muita gente às vezes deixa de baixar o jogo, um jogo novo, né, por causa desse tipo de coisa, né? Mas agora você tá falando que não vai ser, que não vai ter nada disso, já fica bem aliviado para as pessoas consumirem o jogo aí, que de fato vai ser de graça no mobile. Isso mesmo. Parte da nossa monetização a gente planeja também colocar provavelmente algumas propagandas, dependendo do caso ali, mas sem ser de forma abusiva, tipo, andou já dropa 10 mil propagandas, que isso também está sendo muito feito, infelizmente, mas a gente vai tentar achar o equilíbrio ali, deixar o mínimo possível e em momentos principalmente opcionais, na verdade. Né? A gente planeja inicialmente colocar propagandas opcionais, que seriam o quê? Eu quero reviver ou eu quero, por exemplo, eu quero conseguir mais algumas moedinhas, tipo, tem as moedinhas do jogo que você pega jogando, tal. Mas o cara, eu quero pegar mais um pouquinho aqui para inteirar, para comprar esse item. E você assiste a propaganda. São propagandas opcionais e não invasivas para não prejudicar, mais uma vez, a gameplay e a diversão da pessoa que está jogando, né? Porque a maioria dos jogos free-to-play, se você for baixar agora, tem muito jogo free-to-play lotado de propaganda. E aquilo ali, tipo, a maior parte do tempo você vai ficar vendo propaganda, principalmente se ele quiser itens. Você nem vai jogar direito. Isso já tira toda, vamos assim dizer, a imersão, a diversão do jogo. E dependendo do tamanho que a gente chegar, se a gente conseguir um retorno bacana do jogo, nem propaganda vai mais ter. Vai ter só os cosméticos. Propaganda é só, tipo, se for mesmo a única forma da gente monetizar e tal, que a gente vai conseguir um retorno, a gente coloca algumas propagandas, assim. A ideia no futuro é nem ter mais. Inclusive, as versões de console Steam não existirão sequer propagandas nenhumas, né? Porque com um público mais refinado, né? Eles nem chegam perto de jogo assim com propaganda, geralmente. E essa é a ideia nossa mesmo pro futuro. Da hora, mano. Muito bom saber.
E aproveitando, né, que a gente tá falando de desenvolvimento e tal, como que tá sendo pra você aí, cara, ser desenvolvedor no Brasil? Você que juntou uma equipe aí agora, como você falou, né? Juntou com o seu irmão primeiro, aí depois veio mais 2 pessoas, né? Então a equipe tá crescendo. Mas como que é ser um desenvolvedor independente no Brasil, né? A gente em off tava falando sobre a diferença de desenvolvedores de empresa também. Também queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, tem algumas diferenças, por exemplo, do desenvolvedor indie mesmo, com os próprios recursos ali, que trabalham por si mesmo. Igual banda indie e tal, eles trabalham com os próprios recursos e tal. Eles não são agenciados, nem têm contratos com empresas e tal. E tem os que trabalham CLTzão, né? Tipo, o pessoal, tem muita empresa em São Paulo e tal, tem uma aqui em São José também, que é o que meu irmão trabalha, inclusive. Tem uma pequena diferença, vamos assim dizer. Essas empresas, geralmente, eles já têm o que eles querem ali, o que eles querem que seja desenvolvido, né? O jogo que eles precisam lançar e tal. Muitas vezes eles têm clientes por fora e os clientes pedem tal tipo de jogo, ou então eles estão desenvolvendo né? Mas aí é uma equipe gigante, todo mundo tem que entrar num acordo ali para todo mundo desenvolver a mesma ideia ali no jogo, né? Para todo mundo entrar em sintonia e desenvolver um jogo coeso. Nas empresas tem essa questão. Então, assim, um pouco menos de liberdade criativa nesse caso, pelo que eu observo, né? Do pouco que eu sei. Por quê? Porque você tem que seguir um plano ali, você tem que seguir uma ideia pré-definida. Então, ok, tem certas liberdades criativas, então alguém pode sugerir uma mecânica, faz o gráfico desse jeito e tal, mas a ideia geral ela vai ser definida ali ou pelos cabeças da empresa ou pelos clientes. Desenvolvimento indie, o pessoal se juntando por si mesmo para construir uma ideia, toda a ideia base ela vai ter total liberdade dos criadores, né? Ou do idealizador principalmente, né? Então, assim, a liberdade criativa ela é maior, mas no caso dos desenvolvedores indie, assim, que estão por recursos próprios, é exatamente essa desvantagem, né, de não ter tantos recursos e apoios de corporações e governo e tal, valores assim para poder se desenvolver. Eu sei que é possível sim o pessoal indie conseguir apoio e tal, mas tem uma burocracia até chegar lá, né? A empresa ela já está com isso automatizado e o pessoal já tem os recursos, tem o salário lá todo mês. O desenvolvedor indie ele tem que estar se virando nos 30, né? Sempre assim, fazer mágica para conseguir o dinheiro enquanto ele está ali desenvolvendo, investindo o seu tempo e o seu dinheiro naquele projeto. Então é a correria padrão. É padrão em qualquer indie, tá? Porque querendo ou não, mesmo indies de países de primeiro mundo, né? Eles precisam se virar para conseguir os recursos também, apesar deles terem um acesso um pouco maior ali, né, salários mais justos, um pouco mais justos, né? Eles mesmo assim têm essa correria para fazer a coisa andar, para poder conseguir recursos, para poder viabilizar. Não sei se você conhece a história, se eu não me engano, dos desenvolvedores do Cuphead. Não conheço. Que eu me lembre, se eu não estiver enganado, um dos cabeças ali, o cara vendeu a casa que ele tinha para conseguir financiar o desenvolvimento do jogo, financiar principalmente a parte gráfica do jogo, né? Aquele estilo todo desenho antigo, não sei se era anos 60, enfim. Aquilo lá é caríssimo, né? Um trabalho muito especializado, raro. O cara vendeu a casa, né? Se o Cuphead não tivesse tido esse sucesso que ele teve, como jogo indie, né? Um indiezão, ele teria apostado tudo e teria perdido, né? Perdeu a casa, gastou muito recurso e ia sair no prejuízo. Por sorte, né? O cara se arriscou e deu certo, né? Ele acreditava muito na proposta do Cuphead e conseguiu fazer dar certo. Você vê, mesmo lá fora, o cara teve que vender a casa para conseguir viabilizar o desenvolvimento do Cuphead. Você imagina aqui, né, no Brasil, né? Na realidade que a gente já vive aqui normalmente, tem que gostar muito, tem que gostar bastante. Mas é um desafio que eu abracei para mim, para minha vida, e o pessoal que está comigo também, né? O meu irmão, o Vitor, o primo, todos eles, o pessoal que foi chegando e o próprio João também, que é um outro que ele está conversando com a gente, mas ele não está tão ativo. A gente já conseguiu parceria, então a gente já tem contato
com outras pessoas da área para a gente ir se ajudando no que for possível. Então, organicamente vai crescendo. Ok, é lento, assim, pela falta de recursos e tal, mas em breve a gente planeja que isso mude de uma forma positiva. Porque eu acabei não falando, mas em breve era para a gente já ter lançado isso, né? Mas com os contratempos a gente não pode fazer isso ainda no momento. Mas a gente planeja colocar o Astral Adventure, lançar ele no Catarse, no financiamento coletivo. Isso é bem feito, isso é bem utilizado por desenvolvedores indie, né, dentro e fora do Brasil, para viabilizar o jogo financeiramente e acelerar o desenvolvimento dele, né? O pessoal conseguir dedicar mais tempo no desenvolvimento do jogo, né, e poder largar certos trabalhos que está fazendo ali, freelas e tal, e dedicar mais tempo ao jogo. Então, a gente planeja lançar ele como financiamento coletivo, a gente vai tentar divulgar ele da melhor forma possível, inclusive em podcasts como esse, né? Agradeço aí mais uma vez a participação, e com isso vai divulgando, espalhando, e conseguimos um apoio financeiro para dar o pontapé inicial, né, no jogo. E tem data para esse Catarse? Ainda não. Eu colocava datas, eu dava datas para o pessoal de início desse ano, mas como você vê, já passamos aí do início do ano e ainda não conseguimos executar ele. Tipo, a gente deu uma desacelerada no desenvolvimento do jogo em si para começar a fazer os elementos do Catarse. Então tem que escrever, tem que configurar as plataformas e tem que ir pro Catarse e tal. É um processo um pouquinho mais demorado. E como a maioria está fazendo no tempo livre, fica um pouco mais devagarzinho. Mas assim, dependendo do tempo, quando eu arranjo um tempo livre maior, né, quando eu termino certos trabalhos, por exemplo, que eu estou autônomo, né? Quando eu termino certos trabalhos e fico mais livre, eu vou lá e dedico mais tempo, semana toda lá no jogo. Então eu vou desenvolver, no caso agora, né, para desenvolver elementos da campanha e tal, gravar vídeos, preparar material para a campanha quando a gente começar a soltar e tal. Isso da parte da campanha, né, fora o desenvolvimento, né, que a gente vai fazendo também em paralelo. Então tem a parte de corrigir bugs, a parte de polimento, fazer animações, criar menus e por aí vai, né? Todas essas áreas do desenvolvimento de jogos que o pessoal já sabe. Vai dividindo as tarefas, né, entre o pessoal. Eu tô cabeceando tanto o jogo quanto a campanha, então eu tô sempre ali presente. Eu na maioria dos tempos, na maioria das vezes que estou desenvolvendo em si, né, o material da campanha e tal, com o apoio do pessoal da equipe que desenvolve uma arte para mim, ou desenvolve uma música ali, uma versão cortada para utilizar na campanha, tal, porque é bom, né, mostrar a música do jogo também, que a música ela tem um grande apelo nesse jogo aqui. Ela é uma música bem característica, assim, o cara é muito talentoso, né, o Vitor, para essa campanha. Se possível, cara, o mais rápido possível nesse ano, né? A gente vai começar a disparar em todas as redes sociais, né, o Instagram que eu passei, o YouTube, quando for começar a campanha. Então a gente vai anunciar, a campanha vai começar tal dia, a gente vai começar a soltar teasers e trailers, e etc, e conteúdos de interação e tal. Então as redes sociais vão começar a ficar ativas, né? Por isso que elas não estão ativas ainda no momento, porque a gente ainda não finalizou o material da campanha para começar a divulgar. A gente está meio que fazendo trabalho de, vamos assim dizer, de várias equipes diferentes, né? Então a gente existe no mercado de jogos, assim, em empresas mais estruturadas, tem a parte do marketing lá e tem os desenvolvedores aqui. Então o pessoal ou as publishers também, né? Eles que cuidam dessa parte de divulgação e tal. Isso fica para eles, os desenvolvedores ficam focados só no desenvolvimento. No caso da gente, a gente está fazendo ambos, né? Porque inicialmente é a condição que a gente tem, né? A gente não vai ter, por exemplo, recursos para pagar uma publisher de nome no momento, então a gente vai realizar o trabalho por conta mesmo. Dá uma demorada, mas a gente faz acontecer. Todos os materiais de campanha, a página do Catarse, no financiamento coletivo, a gente vai divulgar em todas as redes sociais, também com possíveis parceiros de YouTube, podcasts e etc, para espalhar o máximo que der a campanha e fazer o jogo acontecer. Beleza. Cara, agradeço demais a sua disponibilidade de fazer o podcast com a gente. Foi muito da hora o bate-papo, mas eu gostaria que você falasse novamente as redes sociais
do Astral, por favor. Opa, certinho. Todas as redes sociais estão como @AstralADVGame. Tudo junto, né? Tudo junto minúsculo. AstralADVGame. Facebook, YouTube, Instagram, né? Que é a rede social que tem mais gente ali. Então, todos com esse mesmo @AstralADVGame. Então, o pessoal que curtiu aí a proposta do jogo, né? Uma mistura de jogos de nave com elementos de plataforma e tal, para mobile e depois para PC. A gente tem muita novidade que vai compartilhar ainda do jogo, sabe? Do funcionamento dele e tal. A gente tem uma leve amostra nessa demo aí do pessoal dos eventos. Mas o pessoal que estiver curioso e ver como é que vai funcionar essa mistura, fica à vontade para acompanhar a gente. Eu agradeço de coração todos que estiverem apoiando. A gente sabe que a realidade do desenvolvedor brasileiro não é muito fácil, né? Assim como qualquer profissão no Brasil, né? Não é muito respeitada e tem o tratamento adequado, mas a gente, por amor essa arte, né, de desenvolvimento de jogos e por amor a fazer as pessoas, a trazer essa diversão para as pessoas, né, e gratidão por a gente ser parte desse meio, né, e querer fazer parte dele para colaborar com o desenvolvimento da indústria de jogos no Brasil, passar por essa jornada e fazer acontecer. Então a gente agradece cada apoio de todo mundo que for seguir, desse pessoal, do Léo também, que está aqui já. É o primeiro podcast que eu estou fazendo do jogo, ele já está sendo com ele aqui, então, mais uma vez, obrigado. E fica aí o convite na Astral ADV Game, em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Show de bola, eu que agradeço a sua presença. E é isso então, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu.